Deficiência intelectual, abordagens psicanalítica e epistemologia. Parte 3. Abordagens psicanalítica e a epistemologia genética da deficiência intelectual. Epistemologia genética. Primeiramente, nós vamos saber o que é essa palavra, né? Nós lemos e achamos um pouquinho complicado. O Aurélio define epistemologia. Episteme é o conjunto dos diversos saberes científicos, né? Os conhecimentos científicos pertencentes a uma época, né? Até para a gente entender melhor, dar uma explicação, os conhecimentos que existiam na época da minha avó são diferentes dos conhecimentos que nós temos hoje, na atualidade. Por que isso, né? Porque tudo avançou, o mundo mudou, a sociedade mudou, as pessoas mudaram, né? Houve uma evolução de uma série de conceitos, por isso, né, dependendo de alguns conceitos, pertence a uma determinada época que hoje em dia já caiu por terra. É mais ou menos isso, né, o que o Aurélio define em outras palavras, mas na verdade esse é o conteúdo do significado da palavra episteme, que é um conjunto com diversos conhecimentos que pertencem a uma determinada época. Hoje, um exemplo bem simples, até para nós podermos entender. Até um tempo atrás, né, nós tínhamos aí o conhecimento de que comer ovo frito fazia mal, tá? De uma forma bem senso comum para que vocês possam entender. Então, comer ovo frito fazia mal. Hoje em dia, sabe-se que não faz tão mal assim, em virtude de uma série de pesquisas que foram realizadas. Então, veja como os conceitos mudam ao longo, né, da sociedade, porque existem pesquisas, chega-se aí a outro denominador comum, diferente de uma determinada época. E daqui 5, 6 anos, né, em virtude aí da tecnologia avançada, nós teremos também, vai cair por terra, outros saberes, outros conhecimentos que hoje para nós prevalecem. Então, episteme significa ciência, na verdade, atualização de alguns conceitos, de algumas palavras. Né? No sentido mais amplo, episteme vem aí do grego, tem origem no grego, e os fundamentos do conhecimento científico, para nós, é algo moderno. Tá? Então, esses conhecimentos sempre atualizados, modernos, passa por essa questão da episteme. E logos, né, uma palavra grega, significa um tratado, um estudo. Toda palavra terminada em logos quer dizer estudo de alguma coisa. Né? Então, juntando as duas palavras, nós podemos dizer que a atualização é estudo de saberes, né, de uma determinada época ou que se manifestam num determinado período que ele é estudado. Esse conteúdo ele se baseia essencialmente na questão da inteligência, como se adquire, né, como se dá a aquisição ou até o conhecimento, a construção do conhecimento. É muito conhecido da questão aí da educação, os ensinamentos ou a teoria de Jean Piaget, né? Qual é a teoria ou ele se baseia em quê? Compreender como as pessoas constroem os seus conhecimentos. Ele era um biólogo e estudou aí ao longo da sua vida, né? Ele tinha interesse sempre em pesquisar como as pessoas adquiriam os conhecimentos, né? E para ele era de forma individual, então individualmente e numa segunda etapa, em conjunto, e eram vários processos e etapas que os indivíduos percorriam para que conseguissem atingir o seu conhecimento, um processo. Ele estudava o processo que a pessoa tinha um conhecimento superficial e ao longo de um determinado processo que a pessoa passava, ela adquiria um conhecimento mais aprimorado. Piaget, então, procurou definir essas etapas, como tudo isso acontecia, como se manifestava isso no corpo, que ele era biólogo, então ele trazia para o seu estudo essa questão, estava sempre muito forte, sempre na perspectiva biológica, né, e de outras ciências também que acompanhavam aí os seus estudos, as suas pesquisas, como o sujeito, como as pessoas adquiriam, faziam aquisição do conhecimento, menor, pequeno, né, ou superficial, para um conhecimento maior, mais aprofundado. Como se davam essas duas etapas, sair de um conhecimento simples,
ter um processo e adquirir um conhecimento um pouco mais complexo, né? Então, para Piaget, o indivíduo, ele não era uma folha em branco, né? Ele interagia com o seu meio, né, onde a pessoa estava inserida, dentro de uma sociedade, dentro da sua família, e já ia adquirindo aí um conhecimento, construía-se um conhecimento. Então, desde bebezinho, a gente verifica o quê? Que dentro de uma família, às vezes a criança não desenvolve nem a aquisição da fala, ela não tem ainda o processo da fala, mas ela já está inserida dentro de uma família, dentro de uma sociedade pequena e vai adquirindo uma cultura. Já é um processo que ele, né, desenvolvia aí, eu fazia uma pesquisa, um estudo muito importante. Então, havia uma evolução normal, cognitivo, dos conhecimentos, de adquirir esses conhecimentos, e para ele passava por 4 períodos importantes. O primeiro deles era o sensório motor. Para Piaget, então, o período sensório-motor, ele vai desde o nascimento da criança, do bebezinho, até os 2 anos de idade, atingindo um nível de equilíbrio biológico. É a fase onde a criança tem aí maior manifestação de mudanças, né, que a gente verifica. A criança, desde o seu nascimento até os 2 anos de idade, ela passa por uma série de processos, ela vai adquirindo conhecimento, ela aprende a falar, ela aprende a andar, ela aprende uma série de ações, né, e, na verdade, há um equilíbrio, o seu corpo se desenvolve e, ao mesmo tempo, ela também se desenvolve os seus conhecimentos na questão aí, como nós mencionamos, a questão cognitiva, que permite, então, constituir uma estrutura linguística, né? O processo que ela faz individualmente ou com a ajuda da sua família traz para ela aí um conhecimento, né? Todo mundo nasce e aprende a falar, seu pai, sua mãe ou os responsáveis nos ajudam ou passam para nós a sua cultura na fala, nas suas expressões, no dia a dia, né? E tudo isso a gente vai adquirindo, é um conhecimento, é diferente da casa do vizinho, né? Cada um de nós tem a sua cultura, né? O seu modo de aprender a falar, a andar, uma série de formatos diferenciados que a criança vai crescendo e vai se apoderando desse conhecimento. Isso tudo por volta dos 12 até os 18 meses, a criança passa por esse período conforme Piaget relacionava a questão biológica com a questão do conhecimento nesse período aí do nascimento até os 18 meses. O segundo período, que ele chamava de pré-operatório, baseava-se na constituição ainda superficial, incipiente, de uma estrutura operatória, que permanece nesse período, né, até completar mais ou menos 7 a 8 anos, a criança permanece nessa estrutura que é o pré-operatório. Qual é a maior característica desse período? A criança é muito egocêntrica, tudo é para ela não consegue verificar o mundo em sua volta. Por quê? Faz parte desse processo em que ela vive, né? Ela não consegue olhar para um outro ser humano, uma outra criança, e ver nele algumas necessidades. Por isso que a questão egocêntrica é muito forte, né? Não existe aí uma realidade onde ela possa participar com uma outra criança. Por isso que ela puxa tudo para ela, para poder responder aí dos 7 aos 8 anos. Já no terceiro período, denominado de operatório concreto, a criança sai desse período tão egocêntrico, né, intelectual e socialmente. Ela só tem essa visão individualista, né, onde tudo é para ela não se coloca em outras situações que ela não possa dominar. É baseado, então, na capacidade, esse período é baseado na capacidade de coordenar ações, né, bem organizadas, bem ordenadas, a partir de algo concreto, né? Tem a duração média a partir dos 11, mais ou menos, até os 12 anos de idade. Então, é algo nesse sentido, onde a criança consegue
verificar objetos maiores e menores, ela tem uma dimensão maior porque ela já está passando, o biológico dela, né, da criança, dá para ela esse respaldo para que ela possa responder nesse período essas questões aí de verificar as questões concretas de alguma situação. Já o operatório formal, que se inicia no final do terceiro e no quarto período, né, no qual o ser humano permanece pela vida inteira. Vai desde os 14 até os 15 anos, né, e por toda a vida a questão do equilíbrio que o ser humano tem que ter com relação aí às questões do concreto, do abstrato, a saber trabalhar com a questão da hipótese, né? Nós mentalizamos uma situação hipoteticamente, então começa, né, algo superficial, já tem condições de se fazer isso a partir dos 14 até os 15 anos de idade. Essa era a proposta da teoria de Piaget com relação à questão da inteligência. Outro teórico importante que traz para nós aí um olhar diferenciado com relação à construção do conhecimento, do cognitivo, é Vygotsky, né? Ele entende na sua teoria que o homem se dá no desenvolvimento numa perspectiva sociocultural. Dentro de uma sociedade ou a partir, né, de um grupo, é que o homem vai se desenvolver e criar aí relações, essa questão de relacionamento dentro do social é que ele constrói o seu conhecimento. A teoria de Vygotsky é chamada de socio-interacionismo, né? Até a gente pode desmembrar algumas palavras dentro dessa teoria. Sócio, porque se dá no processo social e com a interação de outras pessoas, acontece o conhecimento, se adquire o conhecimento, né? Se percebe que o ser humano ele se constitui no seu todo a partir dessa interação com outras pessoas iguais a ele, né? Nesse contato que há uma troca, um conhecimento, a importância disso para que seja construído o seu conhecimento. Segundo Vygotsky, então, o meio social, a diversidade e a heterogeneidade são considerados elementos enriquecedores na geração do desenvolvimento de conhecimentos para as crianças deficientes. Que tudo isso vem ajudar a complementar e a desenvolver com outras pessoas, né, o seu conhecimento.